Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos, nesse momento, mais de 70 pessoas, 70 participantes, né? Meu nome é Nádia Staruca, sou coordenadora do Fórum do Campo Lacaniano de Blumenau em Formação. Vou iniciar, então, apresentando a nossa convidada, uma satisfação imensa recebê-la aqui, Elizabeth da Rocha Miranda, membro do Fórum do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro, doutora pela UERJ e professora da especialização da PUC do Rio e autora do livro Desarrazoadas, Devastação e Êxtase. Em sua trajetória profissional, Elizabeth desenvolveu um importante trabalho clínico, sobretudo em relação à debilidade mental, em diversas instituições de saúde e educação do Rio de Janeiro, entre as quais o Instituto Helena Antipoff, a Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital Municipal Jesus e o Hospital Lourenço Jorge. Com base na observação clínica, buscou examinar e sustentar a seguinte hipótese: quando um sujeito na posição feminina experimenta um gozo fora do fálico, gozo outro que não o do outro um fálico, situado segundo Lacan em sujeito barrado, ou seja, no significante que, por si só, aponta que o outro é faltante, ou ainda num lugar em que se depara com a falta sustentada pelo próprio significante ou com a presença do vazio de ser, do desser. Ele experimenta um desvario, um desarrazoamento, uma desmedida, que o deixa fora do tempo, do laço social, e o torna louco, místico, situado na própria clivagem do eu. Eu gostaria de mostrar para vocês, aqui está, olha, o livro, então, da nossa convidada. E uma satisfação recebê-la, tê-la aqui para essa atividade. Elizabeth, bem-vinda, passo aí a palavra. Muito obrigada, Nádia. Bom dia oficialmente a todos. Eu queria falar da minha alegria de estar aqui em Blumenau, uma cidade que eu amo, fui sempre feliz aí, me divertindo bastante. E a Garra do Povo, de uma reconstrução, também me chamou a atenção em outras épocas, e principalmente por ser mais um fórum em formação. Dentro de tudo isso que a Nádia falou, eu sou a ME da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, né, que é internacional. E como tal, nesse lugar de AME, eu quero dar os parabéns a vocês e, enfim, e saberem que vocês podem contar com todos nós nessa formação, constituição de mais um fórum, né? Entrem para membro desse fórum, participem, venham de braços abertos para o campo. Eu espero que na próxima assembleia vocês já possam se candidatar a fórum, né? Realmente uma alegria estar aqui com vocês, e agora vamos trabalhar o nosso tema. Sim, esse livro é fruto de uma longa pesquisa, desde meus trabalhos nos hospitais. Ele chama-se Desarrazoada, Devastação e Êxtase, que são dois efeitos do gozo feminino, né? A relação com a mãe e depois, em segundo momento, com o homem, devastada, que causa um gozo do sujeito ficar no lugar quase do sem desejo, quase do débil, e os êxtases, né? Que são comparados que são como os gozos místicos, mas não só. As mulheres também entram em êxtase e ficam, como diz uma paciente, eu fico boba. Ficar boba seria algo assim. Então, eu quero dizer para vocês, como lembrou aí a Nádia, que essa pesquisa desse gozo eu iniciei através das mães dos sujeitos débeis nos hospitais. Débeis, psicóticos, neuróticos graves, mas principalmente os débeis.
Espero que vocês estejam me ouvindo. Eram crianças muito bem tratadas, eram crianças totalmente sem desejo. Eu não fiz uma pesquisa da debilidade pela via do quociente de inteligência, dessa classificação da idiotia cretinice, é a debilidade quanto ao desejo. Era tudo misturado nos hospitais, então nós tínhamos autistas, psicóticos, débeis, e eu via que todos conseguiam se revoltar, desejar, brigar por um brinquedo, por um lugar, e havia aqueles que pareciam uma massa amorfa. E eu comecei a me questionar que naqueles sujeitos débeis, psicóticos, claro, mas haviam outros com graves problemas neurológicos, claro que havia ali um sujeito do inconsciente, porque há um sujeito, a palavra lhe toca, e porque ele não mostrava o desejo, ainda que de forma completamente, vamos dizer assim, atabalhoada. Não havia isso. Vamos tomar uma água, você deve estar com sede. Vamos. Ah, você não está com sede, não vamos tomar água, não. Então, não vamos. Quer dizer, a mínima necessidade não era exposta, eles tremendamente agarrados à demanda da mãe. E eu comecei a ver que orientação fálica essas mulheres davam para essas crianças. Porque o falo é um significante que é um vetor, que é um orientador, é uma seta, vai por aqui. Então, o desejo da mãe vai por aqui, ou pelo trabalho dela, ou para curtir a beleza dela, ou por um homem, ou por outra mulher, para algum lugar, a mãe aponta para aquele filho que vai o desejo dela além dele. Se não é um psicótico, o desejo foi além dele. E não havia esse vetor, as mães não situavam direito o falo. E eu passei a fazer um trabalho com elas, inicialmente de grupo, depois individualmente, dentro do hospital. E eu percebi que havia não conseguiam situar o falo. E aí aquilo me ficou, eu guardei aquilo tudo, aqueles escritos, aquelas entrevistas todas, e avançando nos estudos, eu concluí que elas realmente não situavam o falo, porque elas estavam suficientemente devastadas. E a devastação é isso. E sempre tinha algo de uma devastação que surgia especialmente na adolescência, na história delas. Vejam bem, coloque em negrito, não há a possibilidade de dizermos uma besteira de tal monta. A mãe do débil, a mãe do autista, não é isso. É apenas a incidência de uma amostragem que eu peguei no hospital e que pode ser uma das hipóteses. Né? Mas não há um tipo de mãe que faz um débil, não há um tipo de mãe que faz não é disso que se trata. É na história do sujeito singular, um a um. E foi estudando essas histórias um a um que eu consegui direcionar a minha pesquisa, que foi uma pesquisa longa, não dos 4 anos de doutorado, muito antes. E continuo até hoje. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas que estão no início do meu livro, mas eu não vou me prender a ele, porque vai ficar muito chato, mas esse pedacinho aqui eu gostaria de mostrar. Ela chega assim, Maria tem 30 anos, é odontóloga, e chega ao consultório porque não consegue fazer o luto pela perda do amor de sua vida. Ele não suportou o choro compulsivo que me assaltava a cada orgasmo. Ele tem razão. Acho que sou louca. A cada orgasmo, ela tinha um choro incontrolável, deve ter assustado o pobre rapaz. Joana é casada, mãe, trabalha e diz ser bem-sucedida, mas do nada fica boba. Isto é, aérea em outro mundo,
com sensações de profunda felicidade ou puro vão, vazio. O neurologista diz que não tenho nada no cérebro. Sou louca? Madalena sai do ar, cai no vazio de um momento para o outro. É um vazio que traz uma enorme solidão, mas também uma enorme paz, como se não houvesse mais vida. Meus filhos se irritam e meu marido insiste para que eu vá a um psiquiatra. Tenho medo, sou louca? Diva chega muito angustiada ao consultório porque, ao revelar ao seu então terapeuta suas vivências de um vácuo imaculado, ele lhe diz, era um espanhol, um argentino, ele diz para ela, estás louca? E ela sai de lá apavorada. Então, alguns exemplos de como elas chegam ao consultório, outras maneiras de chegar ao consultório, totalmente sem desejo. Existe aqui no Rio, deve existir em todo o Brasil, um núcleo de mulheres que funcionam tipo alcoólatras anônimos, que se chama MADA, Mulheres que Amam Demais. Evidentemente, elas não amam de mais nem de menos, elas não amam, elas estão inteiramente devastadas. A devastação, ela vem primeiro da mãe, sempre a mãe, a pobre mãe. E o marido, o homem, é o segundo nessa devastação. E elas chegam lá porque arranjam um namorado, e seja o homem aquilo que ele for, santo ou peste, ela será uma devastada, porque ela já está nessa condição de devastada e algo se repete ali. Então, tanto na literatura quanto na clínica psicanalítica, as duas testemunham os efeitos devastadores que uma mãe pode ter para seus filhos. Mas a relação entre uma mulher e sua mãe revela ser o terreno privilegiado para a devastação. Por quê, né? Existem homens devastados pela mãe também. Uma primeira questão, homens colocados na posição feminina. Uma primeira questão pode, então, ser colocada. Seria o fato de habitarem um corpo feminino a causa de tantos tormentos entre elas? Haveria alguma especificidade na sexualidade feminina como causa de tal devastação? Em 1972, Lacan utiliza o termo ravage, devastação, para qualificar a relação de uma mulher com sua mãe. Em 75, ele acrescenta que o homem é para uma mulher pior que um sintoma. É uma devastação. Abordaremos a relação de uma mulher com sua mãe e o que dela se repete na relação desta mulher com seu homem. Existem mulheres tão devastadas que acabam não chegando no momento do homem. Homem aqui é o parceiro, porque pode ser uma outra mulher. A mulher encontra o gozo feminino com um homem, com outra mulher ou com Deus, se for o gozo místico. Esse gozo que a deixa fora de si e desarrazoada. É preciso dizer que não há a categoria no humano, não há a categoria na espécie humana de mãe. Ninguém nasce mãe. E ninguém morre mãe. Na verdade, a maternagem, ela tem um período para o humano. Mas como nós somos seres de fala, quando se diz mãe, há um impedimento àquela mulher.
ela é mãe, é proibida. E lógico que nós somos agarrados a esse o primeiro objeto de amor, paixão e desejo, que é a mãe, o resto da vida. Minha mãe fez tudo por mim, foi uma peste. Da mãe se escuta tudo. Inclusive, principalmente, o direito, lhe tiram o direito de ser mulher. Os filhos homens lhe tiram o direito de ser mulher. Mas ela nasceu mulher. Se nasce menina ou menino, ou que, independente da anatomia, o sujeito é marcado na psique para ser, que posição sexuada tomar. Mas é mulher que cresce, brinca com a boneca, ou não brinca com a boneca, de repente arranja uma parceria e se torna mãe, numa relação que implica o ato sexual, o coito com o homem, por inseminação, por meio que ou por adoção, ela se torna mãe. Essa mãe, ela tem por uma questão pulsional, ela tem que transformar aquele monte de albumina num sujeito. Transformar aquele monte de carne num corpo que tem um nome e que tem zonas erógenas. Então, quem pariu não é a mãe, é a genitora. A mãe é aquela que pega e dá vida, que faz dali um homem ou uma outra mulher. E como é que ela faz isso? Ela faz isso, como bem o diz Freud, pela via da sedução. Ela beija, ela acaricia, ela lambe a cria, ela dá o seio ou a mamadeira ao seio. Ela sopra o umbigo, ela morde o pezinho, ela beija a orelha, ela banha, ela vai erotizando todas as partes do corpo daquele organismo, e é pela via da erotização que ele se torna um corpo. É o estado do espelho. Então, ela tem que erotizar. Umas exageram, o que já não é tão bom, mas, enfim, nunca se sabe direito a medida certa de nada. Acontece que depois de tanta erotização, depois de tanta excitação, a criança ri, mama, goza, dorme com aquela coisa assim. Depois de um grande orgasmo, um bebê quando acaba de mamar, e depois de tudo isso, ela não lhe dá nada. O corpo dela é proibido. Primeiro perde o seio, depois já não tem mais acesso a botar a mão no peito da mãe, a outros lugares, e o banho junto. E quanto mais estrutura, mais a criança sofre naquela expectativa. Então, ela é a primeira sedutora e a primeira a decepcionar o sujeito. A infância não é um paraíso, não é um mar de rosas entre mãe e filha, ou entre mãe e filho. É a fase onde a criança, onde o sujeito vive mais intensamente a sua sexualidade. Ele não tem ainda uma devida censura, por isso ele é muito propício a ficar no lugar de objeto de uso do outro, a ser abusado, etc. E é porque tudo é muito intenso, ele quer gozar. Ele se masturba a céu aberto, ele toca o corpo, ele põe o dedinho em todos os buracos. Enfim, a sexualidade é isso, o bebê. É por isso que o Freud o chama de perverso polimorfo. Ele não tem uma organização genital que vá ter o prazer sexual, o ápice do prazer sexual com a genitália. Aliás, a gente morre sem ter isso, né? Abraham estava completamente enganado. As pulsões são parciais e gozamos com o corpo todo e até com o olhar, com a música, etc. Mas há uma certa organização
psíquica que a criança não tem, e ela sai procurando este prazer que lhe é prometido, e quanto mais prometido, mais excitada ela fica. Às vezes ela não consegue nem se concentrar aos 6 anos para aprender a ler, e aí tome de Ritalina e outras coisas mais, e ela está ali vivendo uma vida pulsional excessivamente excitada. Então, a criança é decepcionada aí, ela sofre com essa decepção e a mãe é culpada de tudo para sempre, porque de cara a decepcionou. Só que para a mulher tem um pontinho a mais. Esse pontinho a mais é o fato de que ela sofre a decepção da mãe, além de não satisfazer o seu gozo, começar a ser essa mãe barrada, proibida, não pode isso, não pode aquilo, tira do peito, não vai isso, não vai aquilo. Ela também não lhe fez inteira, não lhe fez homem, segundo Freud. E aí ela vai passar a ter a penisneid, a inveja do pênis, que é a marca da castração para a mulher, segundo Freud. A marca da castração para o homem é o protesto viril, o rochedo da castração. Dali ele não passa, dali ele não tem mais armas. Ele fica fixado ali, a mulher, e ela vai, segundo Freud, substituir essa falta fálica, que não é fálica, porque eu falo não é o pênis, mas, enfim, essa ausência de uma marca viril no corpo pelos filhos. Equação filho-falo. Isso é Freud. Só que, para Lacan, a sexualidade feminina vai além do falo. E esse além do falo, o que é, gente? Além do falo é a loucura. Porque aquilo que está na neurose está na norma fálica. Então, eu vou falar rapidamente dessa norma fálica. A norma fálica, que todo mundo fala, está muito bem explicado no texto, a Bedeutung do Phallos, a significação do falo no escrito. O Lacan vai dizer em algum momento ali que isso é um traço, o traço é a razão. Sabe razão matemática? Você tem 8/5, você tem um traço dessa fração, mais 3/4, você tem um traço da fração. Esse traço é a razão. Para que você some ou faça qualquer operação com 8/5 e 8/4, você tem que achar primeiro o quê? Um denominador comum, para poder haver, então, qualquer operação. Adição, diminuição, multiplicação, divisão. E esse traço, essa razão, é o significante falo. Então, para que a gente possa minimamente nos orientarmos e minimamente eu achar que estou sendo clara aqui e vocês estarem me entendendo e se interessando para que haja um diálogo, para que haja o discurso organizado, os 4 discursos, é preciso que todos estejamos com um denominador comum, com a norma fálica em dia. Então, cada um tem a sua fantasia psíquica, que é singular e ninguém tem igual ao outro. Mas nós temos uma organização que permeia todos, que faz com que a gente saiba que isso pode, aquilo não pode, ser isso e aquilo. Essa razão para que a gente possa se entender, quem dá é o falo e a norma fálica. Então, aquilo que está para além do falo, como diz Lacan, que é a sexualidade feminina, porque Freud parou no falo e parou com a pergunta o que quer uma mulher e deixou uma possível pista, uma resposta para Lacan continuar. Essa resposta está no último parágrafo da conferência A Feminilidade. E agora me deu uma dúvida.
Não sei se é a feminilidade ou a sexualidade feminina, uma das duas. Desculpe, mas realmente acho que é a feminilidade. No último parágrafo, é aquela que ele fala, mulheres com toucas, turbante, a cabeça da mulher, ele fala da relação da mãe e da filha como uma catástrofe, aí no final acho que ele fica pensando que ele disse horrores da mulher, e ele diz, bom, mas a mulher não é só isso. Então ele diz assim, é preciso notar ou observamos que até aqui falamos da mulher como ser sexuado, mas ela é também um indivíduo. Essa é a forma como ele se expressa. Então, aí, o Freud já dá a pista de uma divisão da mulher, que vem dessa falta fálica. Uma divisão entre um indivíduo, um sujeito do inconsciente, como qualquer ser humano, aonde não há a menor distinção da mulher para o homem, isso a gente vê na nossa sociedade já de uma forma mais clara. As mulheres podem ser policiais, pilotos de avião. Antigamente não podia nada, só podia fazer filho e ficar dentro de casa cozinhando. Quanto mais filhos ela tivesse, mais rica seria a família, porque era mão de obra. Com a Revolução Industrial, no Brasil, com Getúlio Vargas, as mulheres puderam votar e trabalhar nas fábricas. E daí para cá, as coisas vieram melhorando com muito custo, porque os homens ainda são muito violentos com as mulheres, fisicamente. E as mulheres são violentas com eles na fala, né? Porque quando uma mulher abre a boca, ela pode reduzir o homem a um nada, mas não justifica a violência física. Os homens ainda têm muito medo da mulher, porque para precisar bater e matar, só pode ser medo. Enfim, isso é uma outra discussão. Na verdade, o que eu quero dizer para vocês é que esta mulher, ela tem aí uma partição, que é um termo que eu gosto muito, usado por Eugénie Lemoine. Nós todos, seres de fala, somos sujeitos divididos entre inconsciente e consciente. Mas a mulher, além dessa divisão, aonde ela está como homem, como humano, sem diferença para o homem, ela tem também uma partição em seu gozo. Ela goza falicamente tal qual um homem e ela goza também de um outro gozo, de um gozo fora da norma fálica. Então, ela tem essa divisão, essa partição, além da divisão entre inconsciente e consciente. Então, ela é um sujeito dividido, tal qual todo ser de fala, ela é tão castrada como os homens, mas ela é também partida em seu gozo. Ela pode experimentar tanto um quanto o outro. Quando eu falo mulher aqui, mais modernamente com Lacan, ele vai dizer que não se trata de mulher, se trata de sujeitos na posição feminina, porque existem mulheres que são mais homens do que os homens, mais fálicas, mais colocadas na posição masculina, nas formas da sexuação lá do homem, lá da mulher, do que uma mulher anatomicamente. Então, esqueçam a anatomia. O Freud misturou duas coisas na época dele, histéricas e mulheres. Então, ficou meio que... Quem aparecia para ele eram mulheres histéricas. Mulheres como ser social e histéricas. Foi por aí que ele começou e foram elas que o ajudaram. E óbvio que ele, tudo que ele diz procede e se segue até hoje, até essa divisão do gozo é tirada daí.
Mas a gente pode falar de uma outra maneira, né? Podemos falar isso de uma outra maneira. Podemos, então, dizer que um sujeito na posição feminina, porque existem homens que ocupam essa posição feminina. E dessa posição feminina, que vai do fálico ao para além do falo, né? Que não se agarram tanto ao suporte imaginário do falo, o órgão viril masculino, o pênis, eles não se agarram tanto a isso e conseguem ter o Lacan chama, eles conseguem entrever, é o termo que ele usa em francês, algo de um gozo feminino pelas frestas. Então, ele vai fazer aí uma diferença entre Teresa d'Ávila, a rainha do gozo feminino, que é o gozo místico, e que vai dizer, era uma judia, a maior santa da Igreja Católica, foi obrigada a deixar a ser nova cristã, e São João da Cruz. E ele vai dizer que Teresa, tudo que ela diz, e ela diz, porque eu estudei todos os textos dela, os livros dela, ela diz aquilo para não ir para a fogueira, porque, afinal de contas, ela fala, depois do êxtase, ela fala o que ela sentiu, que ela foi elevada a Deus. Na verdade, ela tenta descrever um êxtase que não tem palavras, mas na hora que ela está vivendo o gozo, ela não fala nada disso. E São João da Cruz, outro místico que experimenta o gozo, ele faz a moda masculina, ele escreve na hora do gozo. Então, tem palavras nesse gozo, e no Sibelius não experimenta esse gozo, que é outro que se propôs também a isso. Então, esse é um gozo que a mulher, na posição feminina, pode experimentar ou não. Não é obrigado que ela experimente esse gozo. Existem mulheres que ficam assim tão bem agarradas à norma fálica, ou porque colocam isso e ficam penduradas num Édipo nunca resolvido, que a mulher nunca sai inteiramente do Édipo, porque ela passa a vida procurando o falo, e daí, ai, meu pai, seja ela obsessiva ou histérica, ou ela se agarra no pai, ou ela se agarra no marido, ou ela se agarra num trabalho, ou ela se agarra demais e acredita demais na beleza dela, na obra, sei lá, ela quer amante, ela quer diamante, ela quer joias, ela quer ser topo e moda, qualquer coisa que ela se agarre, né? Esse grande, às vezes, um sucesso numa determinada área, ou ela se agarra aonde é o nosso ponto hoje, na maternagem. Ela larga de ser mãe e, para não sofrer, ela não larga de ser mãe e, para não sofrer as augúrias do ser mulher, ela gruda ali, ela larga de ser mulher para ser mãe. E aí dá uma confusão enlouquecida. Aí chegamos à loucura. Porque o que é a mãe, né? Ela é fálica, ela está do lado do todo, ela tem definição, é aquela que tem um amor incondicional. Mentira, não é incondicional. Não é natural ser mãe, não é obrigado a ser mãe para ser mulher e saudável. Eu posso não querer ser mãe, está tudo certo. Não é o único destino que tem que ser dado a uma mulher. Não é a única maneira de uma mulher ser feliz a maternidade, de jeito nenhum. Não há instinto para dizer, você nasceu, enfim, com ovários e vulva, e não sei o quê, seu destino é ser mãe, não tem nada disso. A maternidade ela pode ocorrer ou não. Pode ser um desejo ou não. E a forma mais saudável é que enfim, nada é muito saudável porque não somos seres naturais. Saudável na concepção que se dá hoje de saúde, que, aliás, eu fico assim, uma parte abismada, porque é uma procura para não morrer, né?
Então, a gente não come ovo, não come glúten, não come não sei o quê. Tu já ouviu o glúten dizendo para o ovo, num mínimo desse? Não é triste, não, isso passa, o ovo dizendo para o glúten. Enfim, cada hora é uma moda para eternizar a vida. Antigamente, a morte era gloriosa. Morria-se pela pátria, ia-se para a guerra defender a aldeia. Morria-se por uma mulher, um homem em duelo. Uma mulher morria por um filho. Hoje tem ninguém quer morrer, todo mundo quer a vida eterna, é vegano, é ortomolecular, e tome. Então, a ciência, a saúde da ciência, a gente tem que questionar até onde tudo isso é tão saudável, se você pode chamar de saudável, porque envelhecer é saudável. E tem que saber envelhecer, né? A gente se agarra naquilo que é possível e se diverte com aquilo que é possível. Mas, enfim, voltando ao nosso tema, a mulher não é obrigada a ser mãe, mas algumas se agarram na maternidade para o resto da vida e os filhos ficam eternos devedores da minha mãe, tão dedicada e amada. Uns homens não conseguem casar, não conseguem colocar outra mulher. Isto é um homem devastado. Outra mulher, outro homem, o objeto não importa. Não consegue colocar outro objeto para além da mãe. Então, ficam ali e isso é uma devastação. O sujeito ficou impedido na vida de seguir com as suas escolhas, porque essa mãe ocupa espaço demais. Por quê? Porque ela não consegue colocar o desejo dela suficientemente para além do filho. Coloca para além do filho, porque não é psicótico, o menino também, ou a menina também não é, mas tem uma fixação ali. Agora, então existem homens devastados pelas mães. Não tenha dúvida. Mas não é bem aonde o Lacan usou o termo devastação, e não é bem o que Freud trata nas conferências sobre a sexualidade feminina, que é uma relação muito específica entre uma mãe e uma filha. É uma relação que toda filha é devastada pela mãe. Então, todo sujeito que está ali na posição feminina, todas as mulheres são devastadas pela mãe. Daí, gente, a brincadeira da sogra. O homem que casa com essa mulher carrega a sogra, ou não carrega a sogra, ou a sogra é isso, ou a sogra é aquilo, a sogra se mete na vida da filha, dá palpite no homem da filha. Há aí entre elas uma falta de limite. Isso é muito mais comum do que na vida dos homens. E os homens deixam as mulheres brigando e ficam muito mais confortáveis. Mas a mulher não. Ela toma partido do marido, ela toma partido da mãe, a vida dela é um inferno. Isso quando ela consegue ter um parceiro. Então, todas as mulheres todas as mulheres têm um traço de devastação vindo da mãe. É um traço. O que o Lacan chama ravagem, devastação, é quando esse ser não se constitui como um ser alguma coisa. Porque vocês sabem que nós nos inventamos. Tá? Beth Rocha Miranda, psicanalista, eu que inventei. O outro, o arquiteto, foi o outro que inventou. O outro... cada um se inventa, como poeta, como escritor, como a dona de casa, como a pintora, como a professora, como a psicanalista, como a autora. Sei lá, a gente se inventa na vida. Eu gosto disso, aí isso eu faço bem, a cozinheira,
a dona dos bolos, sei, a gente se inventa. Então, essa criação, ela vem a partir dos significantes que vieram do outro. E uma mulher devastada não consegue se inventar. Não consegue se criar. Isso é a devastação. Ela não tem um ser forjado, inventado. Não é inventado do nada, tem um apoio, um substrato de gozo no corpo, como Freud fala das pulsões. Mas, a partir dali, a gente vai criando, ela não consegue se inventar. Vocês veem um exemplo, por exemplo, que é lindíssimo, de Camille Claudel. Camille Claudel lutava pelas suas obras. Ela tem uma obra vastíssima e belíssima de escultura. Nada a dever a Rodin. Eu fiquei muito impressionada com o museu dela, fiz uma longa pesquisa sobre ela, está no livro, uma parte. Mas, quando ela é presa, quer dizer, quando o pai morre, um pai que não foi suficientemente forte para convencer a mãe, ele diz, se você dissesse para ela que você a ama, se você lhe desse um beijo ou um abraço, talvez essa louca se sossegasse um pouco. O pai diz para a mãe. E ela tenta lutando, e ela acha que vão roubar as obras dela e as ideias dela, porque nada é legítimo para ser dela, tudo pode ser roubado. Isso é a devastação. E aí, num determinado momento, o pai morre, o irmão, o grande escritor Paul Claudel, escritor que escreveu a trilogia, né, do pai e tudo mais, ele, Partage de Midi, etc., ele, com a mãe, internam ela, mandam ela depois para o sul da França, em Monte-de-Verges, e nunca mais permitem que ela saia de lá. Ela teve alta, todo ano mandavam carta dizendo que ela não precisava ficar lá, que ela não precisava ficar lá, e a mãe mandava mais dinheiro para o asilo para não sair de lá, porque ela era vergonha. A mãe também foi devastada em seus princípios por uma filha que, nessa altura, foi trabalhar num ateliê do Rodin como aluna e serve de modelo nu para Rodin, tem filhos com Rodin e faz aborto, coisa que o Paul Claudel, como católico, nunca admitiu. E o Rodin não era casado, mas ele tinha uma relação estável, como se diria hoje, durante mais de 30 anos com a Rose Berré, e ele casou com a Rose Berré no leito de morte, e ela sabia disso, mas ela vivia em Paris com ele e a Rose Berré nos arredores. Então, ela leva o amante casado para dentro da casa da mãe, para um jantar. E aí, quando o Rodin resolve cortar a história, ela começa a aparecer com aqueles decotes exagerados de espartilhos, seios para fora, a boca altamente pintada, os cabelos desgrenhados lá, como é que é, Brigitte Bardot, tudo assim na cara, umas coisas que não se usava na época. E a mãe morria de vergonha, porque era uma família evangélica, protestante, né? Era protestante na época, e que tinha um nome, isso, aquilo outro, e ela era o escândalo da sociedade. Então, ela também devastou a mãe, mas a mãe trancou-a lá e, com dinheiro, nunca mais deixou ela sair. O que eu quero dizer é que ela tinha uma obra, não foi suficiente para ela se agarrar a essa obra. Sair de uma devastação é muito difícil, mas o importante é que, quando ela chegou no hospício, primeiro foi para Saint-Étienne, em Paris, nunca mais ela esculpiu nada. Lhe foi oferecido barro, argila, e ela disse, eu não vou brincar aqui feito louca, brincando de ser atriz. Eu sou uma atriz. Foi a única forma dela recuperar algo de uma dignidade com a força de sua arte. Não esculpiu mais. Nem desenhou. Então, foi um protesto. Cada vez que lhe ofereciam para que a grande artista fizesse algo, ela dizia não. E morreu lá devastada, aos 73 anos, tendo ficado 43 internada, sem necessidade.
Enfim, então a devastação é uma situação muito complicada para nós tirarmos dessa situação. Eu quero, antes de falar para vocês mais sobre isso, dizer que eu só tive sucesso quando consegui, na clínica, quero dizer, direcionar, fazer do falo um vetor para essas mulheres. Uma delas, uma obsessiva muito devastada, ela conseguiu ser jogadora de tênis, de golfe. A outra foi tocar violão e começou a fazer pequenos shows no bairro, shows beneficentes, e foi por aí. Tinha condição financeira para isso. A outra conseguiu assumir alguma coisa do seu fazer, que era medicina, mas era sempre aquela pessoa que não abria a boca. Que o doente era capaz no hospital de não saber o nome dela, nem que ela tinha estado por ali. De tal forma, ela se subtraía do ambiente. Ela conseguiu melhorar e conseguiu montar um ambulatório lá, para um ambulatório de pediatria, em que ela atendia as crianças com tuberculose. Então, isso passou a ser o fazer dela. Então, sempre encontrando algo. Para algumas, nunca foi possível se fazer. Enfim, elas ficam, às vezes, como os autistas e os psicóticos, muito tempo em análise, porque aquilo é meio que um vetor para ela, uma orientação para ela, um ponto de amarração para ela, porque a devastação, às vezes, é totalmente sem amarração. Vocês veem muito isso na clínica e, não, às vezes, não se dão conta de que se trata disso. Pessoas que passam por 500 analistas, claro, que têm a estrutura histérica nisso tudo, mas nada serve, nada ampara de nada. Então, teoricamente falando, a gente pode dizer o seguinte, para situar um pouco nisso. A gente se relaciona pela via do sintoma. Não tem essa do meu ser com o teu ser, o meu sintoma com o teu sintoma, porque para todo mundo o que tem é o ser. Então, a gente se relaciona pela via do sintoma, porque quando há sintoma não há equivalência sexual. Nós não podemos equivaler o masculino ao feminino. Então, é o sintoma de um lado que vai se unir ao sintoma do outro. A não equivalência entre as posições masculina e feminina deve-se às divergências entre os modos de gozo dessas duas posições. O gozo feminino, ele difere do gozo masculino e marca uma dissimetria entre os parceiros dos dois sexos. São duas metades distintas que têm relação com o sexo. Por isso, Lacan as nomeia de forma diversa, posição masculina e posição feminina. Aí, no seminário 19, ele vai dizer: uma mulher é sintoma para um homem. Nós estamos no seminário 23. Fazê-la sintoma, essa uma mulher, nas palavras de Lacan, é situá-la nessa articulação, no ponto em que o gozo fálico como tal é igualmente negócio dela. Contrariamente ao que se diz, a mulher não tem que sofrer nem maior nem menor castração que o homem. Ela é tão castrada quanto ele, né? E ela goza falicamente, tanto quanto ele. Ela goza com seu clitóris, gozo fálico, ela goza no ato sexual, no coito, ela goza com o corpo todo, como homem, mais ela do que ele, ela goza com seus louros, com seus títulos, com o que ela consegue,
mas ela goza também com os filhos. Então, a mulher está na posição fálica. A gente podia dizer assim, ela ocupa a posição masculina tanto quanto o homem. Não há diferença. Mas um homem, para fazer de uma mulher seu sintoma, precisa acreditar nela. Acreditar nela. Isso é uma grande diferença. A mulher não acredita no homem, o homem acredita na mulher. E o Lacan vai dizer isso de uma forma muito bonita. Ele crê que há uma, às vezes duas ou três. Ele acha que existe uma espécie no gênero dos silfos ou das ondinas. Ondinas são aqueles seres do mar que se acredita, Iemanjá, se acredita, se crê, não se sabe por quê, mas se crê. Né? Aqui eu moro na praia, então tem um pier aqui grande, e lá na ponta puseram uma imagem de Iemanjá, muito bonita. Não era uma imagem cafona, não, era uma imagem bonita. Cimentaram a imagem lá embaixo, nas pedras, as ondas batiam. Aí veio um grupo de evangélicos e quebrou a imagem. Olha, vocês precisavam ver o movimento dos pescadores, que tem aqui uma colônia de pescador, para botar Iemanjá no lugar. Mas foi assim de um dia para o outro, puseram até vigia. Imagina, não ia ter peixe. Eu morri de fome. Como que tiraram? Como eles não voltariam? Eles iam morrer no mar. Foi um movimento que se viu a crença do homem nessa figura que é feminina. Então, ele crê nas ondinas. Né? Ele, o homem, crê que esses seres podem dizer alguma coisa para além deles. Né? Mas, se uma mulher é sintoma para um homem, o homem é para uma mulher tudo o que quiserem, a saber, uma aflição, pior que um sintoma. Trata-se mesmo de uma devastação. E as mulheres creem nos homens. Não tem um ditado? Por trás de todo grande homem tem uma grande mulher, uma grande histérica, que faz ele acreditar que se ele for por ali dá certo, que se ele fizer... Olha só, eu não sei direito por quê, mas eu não estou gostando dessa história no trabalho. Eu não gosto muito de fulano. Toma cuidado com Beltrano. Na mesma hora, ele já fica de anteninhas acesas. E a mulher é tão boba que ela convence o homem também de que ele deve procurar outra mulher. Sabe como? Ela vai numa festa com ele. Aí ela percebe que tem alguma mulher olhando para o homem dela, ou ela cisma que tem. Ela chega para ele, que fulano está olhando, o infeliz nem notou. Ela estava olhando para você, porque ela estava olhando para você, porque não sei o quê, porque tereré, tereré. No dia seguinte, o cara vai procurar quem é aquela ela que estava olhando para mim. Aí ele chega em casa e ela continua com a história daquela outra que está olhando para ele. Ele acaba convencido de que entre ele e aquela outra tem algo muito importante que precisa acontecer. Ele vai lá dar em cima da outra, mas foi você que instigou, foi você que chamou a atenção que ela estava em cima dele. Ele nem tinha visto. E ela tanto fala, tanto fala, tanto fala da existência dessa outra, que ele se convence. Quantos eu não escuto? Ela foi culpada. Ela que me convenceu, ela me encheu o saco 3 meses, 4 meses com essa criatura. Teve uma festa, eu bebi, ela bebeu, aquilo já estava na minha cabeça. Então, há uma crença, como se fossem as ondinas. Por quê? Porque a mãe tem efeitos de inconsciente, isso é para todo mundo. E o homem pega esses efeitos de inconsciente que a mãe teve para ele e coloca na mulher, que passa a ter também efeitos de inconsciente. Mas aí ele continua, isso é a mulher sintoma para o homem. É o sintoma dele. Às vezes a relação sexual acaba, ele até procura outra, às vezes se separam, mas aquela é o sintoma, é naquela que ele acredita. Ele vira o grande amigo, ele vai lá e faz tudo o que ela quer. Vocês não escutam assim, é a mãe dos meus filhos, é a mãe dos filhos, nada, é porque ele acredita nela. Ela é o sintoma dele. Então, ele continua a vida toda ali. Bom, a gente ri, mas a clínica mostra como é que as coisas acontecem. Agora, um homem para uma mulher,
não é um sintoma, é um significante, é um lugar que ele dá a ela. Mas ele é, antes de tudo, uma aflição, pior que um sintoma. Por isso, não há relação sexual. E o encontro sexual entre um homem e uma mulher só se dá por meio do sintoma, que é para cada um o que suporta o outro sexo. Para um homem, a mulher é sintoma desde que ele se situe no gozo fálico. Mas para uma mulher, o homem pode ser uma aflição e até mesmo uma devastação. Marguerite Duras, a grande escritora francesa, ela diz que o homem pode ser uma doença para a mulher. Pode ser la maladie de la mort, a doença da morte. Entre ela e ele, não há equivalência. É isso que aprendemos do que liga um homem a uma mulher. Aí ela diz, na poça branca dos lenços brancos, o que se inscreve é a pura diferença, é desencontro e, muitas vezes, devastação. Eu fui buscar o termo devastação há muitos anos atrás e descobri uma escritora chamada Violette Leduc. Hoje tem um filme dela. Essa escritora é de uma devastação, e o filme revela, passado na Segunda Guerra, ela e a mãe, impressionante. E aí ela escreve um livro com o título Ravages d'une Bastarde, 1948, ninguém aqui era nascido. E isso foi publicado em 58, pela data do seminário do Lacan. Foi lá que ele tirou o termo ravage. É ela, poeta, que coloca devastação. O Freud fala em catástrofe. Ela tem vários livros. É uma história muito interessante, eu até escrevi um trabalho sobre isso, tem um filme. Por quê? Porque ela descobre a Simone de Beauvoir. Quando ela chega na casa de um amigo escritor e vê um livro gordo, como é que uma mulher pode escrever um livro com mais de 1000 páginas, 300, 400, sei lá quantas páginas? E ela aí começa a perseguir a Simone de Beauvoir. E a Simone de Beauvoir adota ela. Por quê? Porque o Sartre, na época, tinha adotado o Genet, que era um menino de rua, um menino do crime. Ele vivia na rua, roubando e fazendo de todas. E o Sartre coloca ele para... É um perverso de estrutura. O Sartre coloca ele para escrever e ele se torna o grande escritor francês. E o Sartre escreve, corrige, escreve, é assim, é assado, consegue agarimar para o bico o livro dele, aí Genet vai. Genet não era fácil. Genet era preso, era homossexual, e o que mostra a perversão dele são atitudes assim. Ele andava com uma latinha de vaselina no bolso, ele entrava na cadeia, passando a latinha nas grades, assim, trrr, como quem diz, cheguei, vai ter farra. Então, aquilo que os outros pensavam, que iam estrupá-lo, maltratá-lo, e me desculpe o termo chulo, enrabado, etc., ele dizia, eu estou querendo, acabava com a graça do outro. Então, tinha essa coisa perversa. Nos livros a gente vê nos personagens dele. E aí a Simone de Beauvoir, paralelo a essa relação do Sartre com Genet, construiu a relação dela com a Violette. E ela manda a Violette escrever, e ela escreve um monte de porcarias, até que ela escreve Ravage d'une Bastarde, e a Simone diz, isso é muito genuíno, isso é muito seu, isso não é uma imitação, você é uma escritora. E depois ela escreveu vários outros livros. E ela termina a vida dela, a Simone muito devastada com a morte da mãe, e ela termina dizendo que, na verdade, ela diz assim, quer ver? A Simone falando da perda da própria mãe. Ela diz, espero que isso nunca aconteça comigo. Perder minha mãe
eu não sobreviveria. E a mãe só a maltrata. Violette Leduc morreu em maio de 72, com 65 anos, 7 anos depois de publicar A Bastarda, em 64, e 8 meses antes de sua mãe, deixando-nos em seu romance uma bela lição do que são as ravagens entre mãe e filha, e também do que a arte literária pode fazer por um objeto devastado. Então, essa é uma pesquisa, é uma devastada clássica, Violette Leduc. Né? Bom, voltando aqui à nossa teoria, nós vamos ter, em 1974, 75, 76, a preconização do que seria uma devastação por Lacan, aonde ele diz que pode ser um homem para uma mulher a devastação, mas 3 anos antes, no texto do Aturdido, ele tinha definido a relação de uma mãe com sua filha igualmente como devastadora. A devastação, escrevam isso, é a tentativa de fazer a relação sexual existir, isso sou eu que estou dizendo, entre uma mãe e uma filha. A relação sexual, que a gente já viu que não existe, que o homem é sintoma para a mulher, a mulher é sintoma para o homem, mas o homem é aflição para a mulher, são posições diferentes se relacionando com o sexo, não há equivalência, então não há relação ao ato sexual, mas fazer relação no sentido matemático não faz. Então, uma filha tenta fazer isso com uma mãe, e uma invade o corpo da outra. Elas tentam ter uma relação que, na verdade, exista acima de tudo, que a mãe e a filha façam que é o sonho de todos nós. Então, na devastação, isso pode acontecer. Mas aí, em 72, no Aturdito, o Lacan vai dizer: a elucubração freudiana do complexo de Édipo, que faz da mulher um peixe na água, pela castração ser nela ponto de partida, Freud diz, quer dizer, como a mulher já vem castrada pela ausência do pênis, ela lida com a castração muito melhor. Ela é um peixe na água na castração. Contrasta dolorosamente com a realidade de devastação que constitui na mulher, em sua maioria, a relação com a mãe, de quem, como mulher, ela realmente parece esperar mais substância do que do pai, o que não combina com ele, o homem, o pai, ser segundo nessa devastação. A verdade é a seguinte: ser pai é separar uma mãe de um filho. É pegar aquela mulher que de repente se tornou mãe, que ele a fez mãe, o homem, e separá-la do filho, fazer com que ela volte, numa certa medida, a ser mulher. É dividir igualmente. Você é mãe para esta criança, mas é mulher para mim. Recuperar o lado mulher, senão ela fica lá toda mãe, encantada com esse bebê e não sai dali. Então, na verdade, na devastação é porque a filha espera da mãe algo de uma substância maior, algo que possa ser dito assim: me ensina o que é ser uma mulher para o homem. Nem Freud respondeu isso. Ou o que é ser uma mulher para outro homem. Ou o que quer uma mulher. Ou o que eu faço com essa sexualidade, que afinal tem que fazer um giro forçado, um tour de force, como dizem lá os franceses, o Lacan, para sair da posição de homenzinho da mamãe, como diz Freud, sair da posição do bebê fálico, largar a mãe como objeto de amor e desejo, passar a ter o pai como objeto de amor e desejo, largar a identificação com o pai
para ter a mãe e passar a ter uma identificação com a mãe para ter o pai e depois o homem. Faz uma confusão que se dá em 3 momentos. Muitas ficam no meio do caminho, no complexo de masculinidade, outras partem para a homossexualidade. Esses 3 momentos estão muito bem descritos em Freud e já está mastigadinho aí no meu livro. Então, na verdade, quando a mulher chega a se constituir mulher, ela já vem forçando uma certa relação com a libido que é masculina e é dela. E é por isso que as mulheres hoje não ocupam mais essa posição passiva diante da libido. Elas vão lá, elas querem aquele homem, elas querem a outra mulher, elas partem para a ação. E o homem não sabe ainda muito bem lidar com isso. Na verdade, gente, as mulheres sempre escolheram. Só que antigamente era desfilar, passar a mão no cabelo na fila do banheiro na festa, levantar um pouquinho as 7 saias, mostrar o tornozelo, pegar o leque, sei lá, cada época teve lá o seu código que a mulher dava um sinal verde para o homem. Ou seja, ela chamava a atenção dele, ela fazia ele olhar para ela e ela dava o sinal verde. Mas hoje elas são mais diretas. O que a gente encontra em Freud a esse respeito? Essas afirmações lacanianas que eu disse há pouco podem ser aplicadas retroativamente às formulações freudianas. A respeito da relação mãe-filha, Freud, na conferência Feminilidade, conclui que o parceiro da mulher herda a relação que ela tinha com a mãe. A mulher repete com o homem as queixas feitas à mãe e referidas ao Penisneide, repetição que torna o homem alvo da reivindicação fálica. No entanto, a relação entre uma mãe e sua filha não passa apenas pelo registro fálico e da consequente reivindicação. Isso é o lugar comum que a gente vê. A mulher quer que o homem lhe dê um lugar fálico, lhe dê uma extensão, lhe dê filhos, lhe dê tudo que a mãe não deu. Lhe dê uma posição na família, que o homem a defenda, porque na família só quem tem uma posição são os homens, só os homens podem tudo. Então, ela se apoia no homem aí como um segundo na norma fálica para fazer essa passagem, para dar o que a mãe não deu. Em razão do lugar que ocupa na estrutura do sujeito, a mãe está fadada a incorrer na censura, seja qual for a estrutura inconsciente que rege o sujeito em questão. No entanto, a relação do sujeito que é mãe com o seu próprio inconsciente, isso é muito importante, tem importância capital na determinação do lugar que o filho ocupará no desejo e no gozo dela. É preciso nos perguntar, diz Lacan, em cada caso, por qual caminho passam as fantasias para ir da mãe ao filho, e talvez isso nos colocasse na própria via pela qual eles retiram suas incidências afetivas. Quer dizer, dependendo do caminho que rege essa relação mãe e filho, o filho vai ter lá as escolhas afetivas e vai reproduzir isso de uma ou de outra forma. É esse desejo inconsciente da mulher que é mãe. É inconsciente. Mas a mulher vai pagar o pato. A mãe ou outro primordial é ela que instaura para o sujeito a demanda de amor pela operação de frustração e, consequentemente, a que está primeiro no lugar da demanda do outro. Demanda de amor intransitiva e incondicional e que, por isso mesmo, é em si mesma um impasse. Como primeiro objeto dessa demanda, a mãe será necessariamente um objeto decepcionante, porque as exigências de amor dos filhos não têm medida. São exigências de exclusividade, que não admitem ser compartilhadas. E aí a gente vê o complexo fraterno,
os ciúmes entre os irmãos, por mais que você dê para um, aquele não vê que deu, porque você deu para o outro, porque o filhinho da mamãe é você, e às vezes rivalizam com o pai, porque a mulher faz esse jogo. Elas, para ir contra o homem, às vezes ela dá a entender que ela tem um filho, que o filho dela é em primeiro lugar. E aí, esse pai, ou esse parceiro que está junto dela, fica sem força. Então, o filho também acredita que a mãe é objeto dele. Deixa guardado lá, é meu, eu pego quando quero. E ela não tem direito a nada. Porque ela promoveu isso para se vingar do homem, não. Primeiro, meu filho. E eu não vou dizer que as mulheres sejam capazes de dizer primeiro o homem, porque o filho saiu das suas vísceras. O filho é dela. O homem, o homem dela, outra mulher, saiu das vísceras de outro. Aquele filho, não. E aí, num texto, as duas notas sobre a criança, o Lacan vai dizer que a mulher tem acesso ao seu objeto na realidade, que é a hora de parir um filho, que o filho sai entre as pernas, ela tem acesso àquele objeto que é dela, que saiu das vísceras dela. Aí começa a complicar tudo, porque ela achar esse meio termo de deixar o sujeito ir, é preciso que ela seja realizada emocionalmente, sexualmente, profissionalmente, ela precisa procurar com muita força outras realizações. Outra razão para que esse primeiro objeto seja necessariamente decepcionante está no fato de que o outro primordial, sustentado pela mãe, é aquele que reúne e entrelaça a demanda de amor incondicional vinda da criança com o fato de que ninguém pode preencher tais condições, instaurando uma falta na mãe e na criança. Essa falta introduz uma busca incessante por onde a criança tentará satisfazer as exigências pulsionais do outro. Isso é para todo mundo. A consequência desse processo é a entrada do sujeito no discurso que tanto possibilita o gozo quanto lhe impõe limites. A mãe tem efeitos de consciente. Essa relação mãe-filho é sempre sexualizada. Agora, o que vai acontecer com a relação da mãe com a filha? O Lacan vai dizer que na relação da mãe com seu filho ou filha, um resto sexual não drenado pelo falo e, portanto, não acessível à análise, isso é muito importante para a gente, que constitui uma das razões que faz com que o discurso da mulher, que é mãe, seja sempre legiferante e, por toda a vida, carreguemos a marca de seu desejo e os estigmas de seu gozo. Ninguém escapa do desejo do gozo da mãe. Disto resulta um assujeitamento à sua demanda, ao seu desejo e ao seu gozo. Os ditos da mãe instituem uma lei caprichosa, ilimitada sem mediação fálica, na medida em que herdam as propriedades do gozo feminino, não todo fálico, conforme Lacan no Seminário 20. Esse caráter não todo da lei da mãe é redobrado pelo fato de que a língua materna, na qual são proferidos esses ditos primordiais, é ela também não toda, pois é constituída de equívocos igualmente ilimitados. Então, vocês veem que mãe não tem muito jeito. Ela tem que seduzir e depois ela tem que frustrar. Então, ela vai ter eternamente nós trazemos a marca do gozo da mãe e dos ditos da mãe. Inclusive nos fenômenos psicossomáticos, o que aparece com muita evidência. Agora, a relação de uma mãe com sua filha torna-se um fato à parte, algo especial, porque tanto uma quanto a outra não têm a amarração fálica necessária para tirar o sujeito dessa busca incessante.
Então, acho que a gente pode dizer que os homens se satisfazem dentro daquilo que é fálico. Ele é um cara que constituiu família, fez filhos, sustentou a família, levou a família bem, os filhos se foram, agora ele está bem posado, com dinheiro no banco, vive confortavelmente, recebe os netos, está tudo certo. Ele tem tudo que aquilo que a norma fálica. Ele foi um grande comerciante, um grande engenheiro, um grande professor, ou se não foi grande, foi um professor, engenheiro, um açougueiro na medida certa, e constituiu família, e criou os filhos. Ai, meu pai, botou a ordem no recinto dele, arrumou a vida, está tranquilo. Tudo dentro da norma fálica. A mulher não, ela sai da norma fálica. Então, ela pode ter tudo isso, mas ela tem um a quem? E quando são duas mulheres, as duas têm. Então, não basta procurar naquilo que está fora uma satisfação fálica, porque o gozo dela vai para além disso. Ela quer ir no buraco, ela quer ir na falta, ela quer ir naquilo que a palavra não pode dizer, ela quer ir nos furos da palavra. E aí ela quer ir na poesia, que é não toda fálica. O Lacan diz que a mulher é feita dessa conjunção de palavras. Ela é feita de palavras. Isso está no Seminário 20. Essas palavras não sustentam o que é a feminilidade, o que é um homem. O que é ser um homem? É muito mais fácil de dizer. O que é ser uma mulher? É mãe? Não, a mulher não é mãe. A mulher é tudo e não é nada, porque não tem algo que a defina. Lacan diz que ela não existe. Então, na relação de uma filha com a mãe, são duas querendo esse além de algo que não existe. Então, elas querem uma completude, elas querem uma idealização muito difícil. A filha precisa decidir se ela nega ou se permite ao gozo sexual com o homem na medida da dependência de sua disposição para abandonar o gozo sexual com a mãe. Isso parece assim um absurdo, mas não é. Um outro exemplo desse corpo a corpo é uma adolescente que tinha uma mãe muito jovem, ela lá com seus... Ela não tinha 40 anos e a filha tinha seus 15 anos, 16. Era uma mulher que trabalhava com joias, tinha fábrica de joias, então ela era sempre muito bem arrumada, e sempre cheia de joias e brilhos, e ganhava muito dinheiro e viajava. O pai era um sujeito mais fraco, tinha sido drogado, trabalhava com a mãe, administrando a empresa de joias, de fabricação de joias, importação de pedras, viajava o mundo. E a mãe tinha tudo, era uma mulher magra, alta, bonita. A filha, mais gorducha, ansiosa, comia muito e puxou lá o físico da família paterna. Não se conformava. E a queixa da mãe era: ela estraga todos os meus sapatos Louboutin, esses sapatos caríssimos de sola vermelha. Mas ela era toda assim, das grifes, porque ela não sabia andar de sapato alto, pisava todo torto, a menina com 15 anos, e depois põe os sapatos todos estragados. A menina estragava toda a maquiagem dela, e que não havia o que fizesse, porque era de propósito. Então, a mãe também tinha essa rivalidade com a menina, porque essa mãe era uma mineira bem nascida, e esse pai era de uma família onde todos se drogavam, todos se perderam, eram da periferia, mas ela gostou dele, tirou ele da droga. E ela, então, tudo que vinha do pai, a filha era muito parecida com a família do pai, enfim, 1000 razões para uma devastação. Ela também implicava com a filha. Você está gorda, aí opera o peito, diminui o peito, aí faz não sei o que para tirar a barriga. Isso a criança tinha 14, 15, 16 anos. Até que um dia
depois de idas e vindas, porque as duas se batiam dentro do consultório, praticamente. Se eu não pusesse um limite, acho que a filha godunhava a mãe godunhava a filha. Uma vez a mãe chegou a pegar na jaqueta da filha e sacudiu assim. E aí, depois de muito tempo, ela se convenceu, uma das viagens dela, que viajava toda hora, a trazer o tal do sapato Louboutin, que eu aprendi com ela, de sola vermelha, que custa não sei quantos milhões, que eu fui ver, que porcaria é essa? Era um sapato assim, sabe? E aí ela trazia maquiagens importadas das grifes francesas e etc. Ela resolveu trazer um sapato para a filha, trouxe 2 sapatos para a filha, porque dinheiro não era problema, para a filha não usar o dela. E trouxe toda a maquiagem para a filha igualzinha dela. Portada, base, não sei o quê, passa primeiro, passa depois, passa, não sei como é que passa tanta coisa, uma seguida da outra, e trouxe tudo para a filha. E botou lá na suíte da filha, no banheiro da filha. A menina ia no banheiro dela e pegava o dela. Saiu uma briga daquelas fenomenais. E aí o pai me telefona que não aguenta mais, que vai internar uma, que vai arrumar um outro apartamento para a filha, isso a filha com 15 anos. E não sei mais o que, vão parar no consultório. Em análise, partindo dessa cena, que tive que botar todos para casa sem entenderem, a menina me diz assim, eu quero o que é dela, eu quero o que ela passa no corpo dela. Olhem que linda declaração do que é esse corpo a corpo da devastação mãe e filha. Eu quero a calcinha dela, eu quero a bolsa dela. Toda filha quer pegar alguma coisa da mãe. Toda não existe, né? Mas a maioria. Quer pegar uma bolsa da mãe, um vestido da mãe, uma bermuda da mãe, alguma coisa da mãe. Por mais que ela vá se fazendo independente. E você vai vendo que isso vai passando conforme a filha vai conseguindo construir o estilo dela e se desprendendo das coisas da mãe. Um perfume, uma joia, tem que ser o da mãe, não adianta ela ter igual. Ela quer aquilo que toca o corpo da mãe. Então, elas brigam pelas calcinhas, elas brigam pelos sapatos, pelas maquiagens, pelo pai e etc. Qual o papel do pai? Que papel o pai teria nessa devastação? Teria o papel justamente de sustentar a separação. Então, foi assim que nós terminamos. Então, é isso. No livro tem muita clínica, muita. Por isso, eu acho que vai ajudar muito a entender a devastação. Porque cada parágrafo teórico eu coloquei uma vinheta clínica. Muitas pessoas aqui agradecendo, parabenizando, Elizabeth. Sim, sim. Ok. Nós podemos, então, nesse momento, encerrar. Eu gostaria só de encerrar, se for possível, com uma poesia. É possível? Pode ser, Elizabeth? Gostaria de... Isso. Agradeço, né, a participação de todos, agradeço a generosidade da sua transmissão, todos aqui muito tocados, muito maravilhados por esse tempo, né, enfim. Gostaria, então, de fazer o encerramento com uma poesia. A poesia é desse livro aqui, A Vida em um Gole Só, tá? De quem é? Esse aqui é um livro de poesia que eu fiz alguns anos atrás, e aí eu vou colocar aqui, vou fazer aqui deixa eu ver se eu localizo aqui, vou ler essa poesia aqui, é um livro ilustrado, tá? Que ela diz: a barco, de tudo que eu contemplo, sou hangar. De tudo que eu lamento, sou algoz. Daquilo que eu desejo, sou refém. Seria engodo
No prelúdio da ilusão, porto seguro do desejo, desejo viver, viver de novo, reviver o desejo. Se em meu hangar sou refém e algoz, quem me mantém nesse porto? Nádia, parabéns pelo seu livro, eu gostaria de tê-lo, gostei da sua poesia. E é isso. Agradeço a todos, então. Elizabeth, mais uma vez, quero deixar aqui o nosso enorme agradecimento. Eu gostaria de convidá-la a vir aqui. Ó, a Sandra está aqui, ó. A Sandra Girardi está aqui também. Olá, gostaria de deixar aqui o convite. Podemos conversar oportunamente para, né, se não sei da tua agenda, da tua disponibilidade, se não para o segundo semestre, para o ano que vem, gostaríamos de tê-la aqui presencialmente, né, num outro momento aí, no nosso espaço. Muito obrigada. Olha só, eu agradeço a participação de todos vocês, foi muito gostoso estar aqui, eu amo, eu fico tão satisfeita, não chego ao gozo do outro, mas quase vou lá, quando eu vejo assim, muitas perguntas e todo mundo mostra que vocês ouviram, que vocês estão sabendo do tema, que vocês estão estudando o tema, e eu fico muito contente com isso, com essa troca. A cada pergunta a gente para pensar e aprende um pouquinho, né? Hoje, por exemplo, eu vou formular alguma coisa sobre a devastação e o fenômeno psicossomático, porque deve ter algo, porque eu falei no sentido de duas coisas que estão fora e alguém fez essa relação, então a gente está sempre acrescentando. Eu estou disponível, sim, com antecedência, se vocês quiserem, no segundo semestre, e vai ser presencial, porque eu já não aguento mais a telinha. Eu não aguento mais, gente, muita aula, muita live. Eu já estou querendo live de verdade, com cheiro, carne, osso. Depois a gente toma um drink, começa a comentar o que foi estudado. Tem outro sabor, né? Tem outro sabor, é verdade, e tem vida, né? Fora, nós temos, assim, ótimas... é claro que o virtual, ele veio para agregar, porém, não substituir, não é? Quer dizer, nós temos aí novas possibilidades, mas eu já está, então, aí, digamos assim, convidada, e vamos, então, falar mais sobre isso, e vai ser uma alegria realmente recebê-la aqui, tá? Bom, nós podemos fazer um evento que a gente faça seja comentado, por exemplo. Isso, sim. Porque aí a gente tem ao vivo e a cores, e tem vários sobre isso. Porque é interessante comentar, porque não se vê o filme quando se está estudando só como filme, pegando a luminosidade, as tomadas de cena, né? Mas a gente vê no diálogo os ditos que são devastadores, que não são. Como é que você pode dizer que aquele personagem é devastador? Principalmente esses que são documentados, como Violette Leduc, como Grey Gardens e outros mais. Então, vocês também podem fazer um evento assim. Bom, enfim, a gente faz aí como a maioria preferir. Claro, claro. Muitíssimo obrigada. Nós ficamos aqui mais de 3 horas, com mais de 100 pessoas praticamente o tempo inteiro. Então, eu quero agradecer realmente a todos. Se deixarem ali passarem o contato de vocês para o nosso e-mail, nós vamos informar das próximas atividades. Elizabeth, um abraço enorme, se sinta abraçada. Para vocês todos, bom final de sábado, obrigado pela escuta. Obrigada. E bom domingo. Tchau, tchau.